Este é o módulo de estudo número 34, com o seguinte tema: você tem que nascer de novo. Veja, o tema hoje, na verdade, eu digo para você, é um convite. Você tem que nascer de novo. É esse o tema de hoje. Mas você pode se perguntar, o que é nascer de novo? Saiba que existiu uma conversa sobre isto com Jesus. Este homem se chamava Nicodemos, um líder religioso, conversou com Jesus sobre esse assunto. E Jesus falou para ele, você tem que nascer de novo. E ele ficou intrigado, ele não entendeu. Ele falou assim, pera lá, pode um homem voltar a nascer de novo? Bom, eu não vou dar o spoiler. Vamos ler as escrituras, vamos aprender nas escrituras o que aconteceu nesta ocasião. João, capítulo 3, versículo 1 e 2, está assim. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe, Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Veja, esse homem era um líder religioso, ele era um fariseu. E ele foi ter com Jesus quando? À noite. Por quê? Para ir escondidinho, para ninguém ver. Porque as pessoas não eram bem quistas naquela época, se fosse visto, ainda mais ele, um líder religioso, ele ia ser repreendido, né, pelos seus superiores, ou aquele que estava por cima dele, pelos seus iguais também, ele ia ser repreendido por estar indo até Jesus. Mas ele chega até Jesus e confessa, olha, eu e algumas pessoas, nós acreditamos que você vem de Deus. Porque é impossível, os milagres, sinais que tu fazes, só pode ser uma pessoa que veio da parte de Deus. Veja a resposta de Jesus. João, capítulo 3, versículo 3. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha só, Jesus está falando para Nicodemos, Nicodemos, você ainda não está enxergando ainda as coisas de Deus. Você ainda não está visualizando o reino de Deus, não. Porque uma pessoa, para ver o reino de Deus, ela tem que nascer de novo. Esse homem vai ficar intrigado agora. Será que ele vai entender, ou até mesmo você, será que você também está entendendo o que quer dizer nascer de novo? Vamos continuar. Veja o que Nicodemos continua falando para o Senhor. João capítulo 3, versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Este homem não entendeu. Ele foi pelo lado literal. Ele acreditava que tinha que voltar a ser bebezinho e entrar, porque ele, do tamanho que ele era, ele não podia entrar no ventre mais de sua mãe. Mas será que era este nascimento? Era isto que o Senhor Jesus estava ensinando? Lembre-se que nós aprendemos lá atrás, nos módulos anteriores, que o homem pecou. E por causa disso ele se separou de Deus, ganhou a inimizade de Deus. Ele não pôde mais agora ver o reino de Deus, porque ele ficou o inimigo de Deus, porque ele pecava. A tendência do homem é pecar. Tão pequeno já é e já começa a pecar. Pecar, pecar e pecar. Então o homem está destituído da glória de Deus. Então dá para se perceber, dá para se notar que esse nascer de novo não é bem um nascer na carne. Existe um algo mais aí. Vamos ver? João, capítulo 3, versículo 5. Jesus respondeu, em verdade, te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E esse Espírito que foi dito aqui está com letra maiúscula. Esta água nada mais é do que a palavra de Deus que purifica e limpa os nossos pecados. Então, Nicodemos, eu estou dizendo para você que se alguém não nascer da palavra, do poder da palavra e do poder do Espírito Santo, não pode ver
o reino de Deus. É isto que o Senhor está ensinando. Tipo, olha, Nicodemos, não conhecem o reino de Deus, porque não têm o poder do Espírito, principalmente. E não estão acreditando na palavra, porque eu estou aqui e não estão acreditando que eu sou o Messias. Mais ou menos isso que Jesus está querendo dizer. E ele continua ensinando, olha, João capítulo 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito, tá aqui com letra maiúscula, é Espírito, letra minúscula. Vou colocar aqui para você ver como é que está na Bíblia. Perceba que está escrito que o que é nascido do Espírito, com letra maiúscula, é Espírito com letra minúscula. O que quer dizer? Aquele que não nasceu de novo, não ouviu a palavra de Deus, o crer vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Aquele que não ouviu a palavra de Deus, ele não nasceu de novo, não tem como nascer de novo. Porque a palavra você ouve, você entende, você compreende. E o Espírito Santo te dá a clareza, o discernimento, e aí você aprende. E você deixa de ser homem carnal, que na verdade você estava morto para Deus. A amizade com Deus estava aniquilada. Você nasceu, você bebia, você comia, você viveu, você cresceu, mas era morto para Deus. Não, a partir de agora você vai morrer na carne, entre aspas, porque não é literal, e vai nascer agora homem ou mulher espiritual. Ou seja, entendi, compreendi, a sua vida vai mudar. E você vai agora continuar lendo da palavra de Deus e aprendendo de Jesus Cristo e a sua mente irá mudar. Veja, não estou falando de aprender homens te ensinando, não. Eu mesma sempre, muitas vezes, falo aqui para você, está com a sua Bíblia? Verifique, você está com a sua Bíblia? Pois é, porque tem que ser usada a Bíblia. Porque senão eu poderia aqui estar enganando você, ensinando errado, ensinando o que não está escrito lá, não é mesmo? Por isso que é importante você ler a Bíblia. Porque assim não há engano, não há erro. Cada um é uma responsabilidade individual de cada um. Buscar o próprio conhecimento de Deus. Oséias 6,3. Olha só o nome do nosso programa de estudo. Prosseguir e continuar a prosseguir, conhecer e continuar em conhecer o que? Ao Senhor. Prosseguir sempre em conhecer ao Senhor. É isto. Não deixar de conhecer ao Jesus. Será que Nicodemos entendeu? Olha só, João capítulo 3, versículo 9 e 10. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode ser isto? Respondeu-lhe Jesus, tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas? Nicodemos não entendeu. E Jesus falou, tá vendo? Você é um estudioso da palavra, você é um mestre, é um príncipe, um dos principais, e não consegue entender essas coisas? Vou trazer aqui um versículo para você raciocinar. Primeira epístola a Pedro, capítulo 1, versículo 23. Está assim: tendo renascido, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Então veja, qual que é a semente incorruptível, que não se corrompe? A palavra de Deus, o ensinamento de Deus, ao qual vive essa semente, plantada, vive e permanece para sempre. É isso, você nasce de novo pela palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo. É isso que está acontecendo com você aqui, neste exato momento. É isso que está acontecendo, é esse processo que está acontecendo com você. Você está aprendendo e conhecendo. Glórias a Deus por isto. Foi ensinado. O que é que o Espírito Santo faz comigo e com você? Está lá em João, capítulo 16, versículo 13. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. O Espírito Santo é que nos mostra a palavra de Deus, que nos faz entender.
Mas será que podia-se ter esse Espírito Santo à vontade enquanto Jesus estava ali? Não. Hoje, nós estamos no período da graça, após a morte de Jesus, com a morte de Jesus, nós estamos no período da graça, não estamos no período da lei. Então, nós recebemos o Espírito Santo tão logo nós cremos e nós recebemos o amado Espírito Santo. Mas naquela época não era assim, porque Jesus ainda estava vivo. Olha só o que está escrito em João capítulo 16, versículos 7 e 8. Todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha só, Jesus está ensinando. O Espírito Santo só vai vir depois que eu morrer e for para o Pai, voltar para o Pai. Assim que eu fizer o que eu tenho que fazer, que é morrer por vocês, e for aceito o sacrifício, eu voltarei. Mas não eu enviarei o Espírito Santo para ficar com vocês. Vocês não vão ficar só. O Espírito Santo de Deus vai cuidar de vocês e levar vocês ao conhecimento. São palavras do Senhor. Vou entrar numa parte agora em que às vezes você pode se deparar na Bíblia e vou deixar explicadinho isso daqui para você. João capítulo 3, versículo 14 e 15. Vai fazer você se lembrar de módulos anteriores. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Olha, assim como Moisés, provisoriamente, figuradamente, levantou no madeiro a serpente, ao qual aquele que olhava, que era mordido, estava ali com o veneno da serpente, que olhava crendo, ele era curado e não morria. Então, Jesus é este. Jesus, na verdade, é esta pessoa, aonde a serpente é o inimigo, o veneno é o pecado, o engano. Mas quando você está com os olhos em Cristo, você não morre, muito pelo contrário, você viverá, você renascerá, sim, nascer de novo. Um versículo agora muito conhecido, João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o motivo ao qual o Senhor veio a essa terra. No mesmo capítulo, versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus veio à terra, nesta ocasião não foi para julgar, ele voltará. Aí sim, ele será o justo juiz, ele voltará para juízo, para julgar. Mas nesta vez que ele estava ali para proporcionar a cada um de nós a salvação. E mostrando agora o quanto a fé é importante para isto. João 3,18. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto ou por enquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então tem que crer no sacrifício que o Senhor fez lá na cruz do Calvário e entender espiritualmente o que é que ele queria fazer conosco. Ele queria nos dar a condição de salvação, de ter as nossas vidas mudadas. Queria que nós pudéssemos olhar para a Bíblia e pegar a palavra de Deus e dar ouvidos à palavra de Deus. É através do Espírito Santo que ia nos encaminhar para o entendimento na palavra, para que a nossa vida pudesse ser mudada, restaurada, regenerada. Vou mostrar agora a parte que mostra em que o Senhor ele veio para salvar, voltará para julgar. Através da própria palavra vai ser o julgamento.
Veja só o que está escrito em João, capítulo 12, versículo 47 e 48. E se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, guardar é guardar no coração e obedecer. Eu não o julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. No dia do Senhor é que será o julgamento. Mas o que impede muitas vezes do homem vir para o conhecimento da palavra, para a luz das Escrituras? Está escrito lá em João, capítulo 3, versículo 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas em Deus. Quem não tem nenhum problema em reconhecer os seus pecados, suas falhas, reconhecer em Deus, falar, não, eu estava errado, eu estava pensando errado, realmente, eu concordo, eu estava errado, eu preciso de Deus. Ele simplesmente vem e reconhece que as atitudes dele, as coisas que ele estava fazendo, eram coisas erradas e vai abandonar o que era errado. É assim que o Senhor nos ensina na palavra. E para finalizar a aula de hoje, trago para vocês João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Então, Jesus tornou a falar-lhes, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que nós possamos ser iluminados pelo Senhor, iluminados pelo Espírito Santo de Deus, recebendo do batismo do Senhor, que é o Espírito Santo. Ele batiza com o Espírito Santo, nos concedendo entendimento na palavra, nos tirando do engano, nos tirando da mentira e compreendendo as coisas de Deus e nos mudando e nos restaurando e fazendo com que nós sejamos outra pessoa, vivendo para o Espírito e não mais para a carne. Fique na paz, Senhor, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Espero você no próximo módulo, se assim o Senhor permitir. Fique na paz, Senhor. Tchau, tchau.